Dando continuidade à saga dos 66 livros que compõem a Bíblia, o canal Curiosidades Bíblicas apresenta hoje o 6º episódio, o livro de Josué. Aqui nós descobrimos vitórias incríveis, muralhas que caem, o sol que se detém e acima... Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no 6º livro da Bíblia para conhecer a história épica de Josué. É uma narrativa incrível sobre transição, sobre fé e, claro, sobre a construção de uma nação inteira. Então, a história toda começa com uma pergunta que fica no ar. Uma pergunta bem pesada para a nação de Israel. Um líder lendário, quase mítico, não está mais entre eles. E aí, o que acontece com o povo que ele guiava? O clima é de pura expectativa. Pensa só, Moisés, o cara que os libertou, que entregou as leis, está morto. E agora quem assume é o sucessor dele, Josué. Ele que passou tanto tempo na sombra de Moisés, agora precisa dar um passo à frente e liderar o povo na etapa final, que é também a mais difícil, a conquista da terra prometida. E é bem interessante notar o contraste entre os dois. Moisés foi o grande legislador, o homem que tirou o povo da escravidão. Já Josué, bem, ele tem um papel diferente, mas igualmente gigante. Ele é o conquistador, o general que tem a missão de executar o plano e transformar aquela promessa antiga em um verdadeiro lar. E essa missão gigantesca começa com uma ordem divina que vira, basicamente, o mantra de Josué. Seja forte e corajoso. Força e confiança em Deus são os pilares onde toda a liderança dele vai ser construída. É uma garantia não só para ele, mas para todo o povo que ele está liderando. E olha, o primeiro teste para essa liderança não demora nada para aparecer, e já chega com tudo. O Rio Jordão estava na época da cheia, ou seja, era uma barreira natural impossível de cruzar. Mas aí, um milagre acontece. As águas do rio simplesmente se abrem e o povo atravessa com os pés secos. Aquilo foi uma validação poderosíssima da autoridade de Josué. Ok, autoridade confirmada. Agora, Josué parte para o seu primeiro desafio militar. E não é qualquer um, é a lendária e diziam impenetrável cidade murada de Jericó. Mas antes do combate, rola um episódio de espionagem fascinante. 2 espiões entram na cidade e recebem ajuda de uma pessoa totalmente inesperada, Raabe. Ela esconde os dois e, em troca, pede uma promessa de que sua família vai ser poupada. O símbolo dessa promessa? Um simples cordão vermelho na janela. Um detalhe que vai ser crucial mais pra frente. E aí que surge a pergunta mais intrigante de todas. Como é que se conquista uma fortaleza militar não com armas de cerco, mas com passos e fé? A estratégia que eles vão usar desafia completamente a lógica militar que a gente conhece. O plano divino era único e eles seguiram à risca, passo a passo. Primeiro, marchar em volta da cidade uma vez por dia. Segundo, fazer isso por 6 dias, em total silêncio. Terceiro, no 7º dia, marchar 7 vezes. E então, os sacerdotes tocam as trombetas e todo o povo dá um grito, um único e grande grito. É quase um ritual, muito mais do que uma tática de guerra. E o resultado, bom, é um dos momentos mais icônicos da Bíblia inteira. Depois que eles seguiram todas as instruções, as muralhas de Jericó simplesmente vêm abaixo. A vitória não veio pela força militar, mas pela obediência. E esse é um tema central em toda a história de Josué. Mas a queda de Jericó foi só o começo da jornada. O livro de Josué, na verdade, detalha uma longa campanha militar, com muitas batalhas para conseguir de fato tomar posse da terra de Canaã. Uma jornada, aliás, cheia de vitórias impressionantes, mas que também teve seus tropeços. E pra gente ter uma ideia da escala épica da coisa, tem um momento que é simplesmente extraordinário. No meio de uma batalha super importante, Josué ora pedindo que o sol e a lua parem no céu só para ter luz do dia por mais tempo e garantir a vitória. E segundo o texto, o sol e a lua pararam. Então, com as batalhas mais importantes já vencidas, a narrativa muda um pouco o foco. A fase da conquista militar começa a dar lugar para outra tarefa que era fundamental: transformar o campo de batalha num lar de verdade, numa nação. Aquela terra conquistada é, então, dividida com muito cuidado entre as 12 tribos de Israel. E não é uma divisão qualquer, sabe? É a distribuição de uma herança. É o cumprimento da promessa feita gerações e gerações antes. Cada tribo recebe o seu pedaço de terra para construir o seu futuro. A história vai se encaminhando para o ato final da vida de Josué. Ele junta a nação inteira, mas agora não mais como um general, e sim como um ancião, um líder experiente, para fazer o seu discurso de despedida.
Como um estadista sábio, Josué faz o povo olhar para trás e relembrar toda a jornada, as dificuldades, os milagres, as vitórias. E com essa memória bem viva, ele lança um desafio para o futuro. A importância de eles se manterem fiéis à aliança que os tornou um povo. E aí que ele solta a sua declaração mais famosa e poderosa. Não é uma ordem, é um testemunho pessoal. Uma escolha que ele faz por ele mesmo e pela sua família, e que convida toda a nação a fazer o mesmo. Uma frase que ecoou através dos séculos e virou um lema de fé para muita gente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A história de Josué, que fala de guerra e de paz, de liderança e de herança, nos faz questionar, no fim das contas, quais são as fundações que realmente definem uma nação. É a terra? São as leis? É uma fé em comum ou é o compromisso do seu povo? A jornada de Josué nos dá uma perspectiva, mas a pergunta, essa continua muito relevante até hoje.